Olá, viajantes do tempo e curiosos do universo das ideias impossíveis. Sejam muito bem-vindos ao nosso laboratório virtual de enigmas e descobertas, onde a ciência encontra o inexplicável. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pela lógica, pela física e pela imaginação humana para explorar um dos dilemas mais intrigantes de todos os tempos, o famoso paradoxo do avô. Imagine só, você constrói uma máquina do tempo e decide voltar ao passado para conhecer seus antepassados. Mas aí acontece o inesperado, você impede, por acidente, que o seu avô conheça sua avó. Parece inofensivo, até perceber que isso pode apagar sua própria existência. E aí surge a pergunta, como alguém que nunca existiu poderia viajar no tempo? Agora, uma pausa rápida no nosso salto temporal. Se você ama se perder em paradoxos, teorias científicas e mistérios que desafiam o senso comum, não perca tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Aqui, a cada vídeo, você descobre novos mundos de conhecimento. Pronto para viajar conosco pelo enigma do paradoxo do avô? Então, vamos lá! Agora que estamos prontos para viajar no tempo, ao menos em pensamento, vamos desvendar o mistério por trás desse famoso paradoxo. Para entender, precisamos imaginar um cenário aparentemente simples, mas que logo se transforma em um quebra-cabeça lógico. Imagine que você possui uma máquina do tempo. Quem nunca sonhou com isso, não é? Empolgado, você decide voltar ao passado e visitar a juventude do seu avô. Mas aí, por algum motivo, talvez um acidente, uma discussão ou mesmo uma escolha impensada, você impede que ele conheça sua avó. Pode ser algo tão simples quanto fazer com que eles nunca se cruzem ou até causar um evento mais grave. Agora pense no impacto disso. Se seu avô nunca se encontra com sua avó, eles não têm filhos, e, portanto, seus pais não existem. E se seus pais não existem, você também não existiria. Mas aqui vem a reviravolta, se você nunca nasceu, como conseguiu voltar no tempo para impedir o encontro deles? Este é o paradoxo do avô em sua essência, um enigma onde as ações no passado contradizem as condições necessárias para que o viajante tenha existido no presente. Um verdadeiro nó na lógica. Analogias e exemplos simples. Para facilitar ainda mais, pense em uma corda. Cada nó na corda representa um evento importante na sua vida e na dos seus antepassados. O que acontece se você puxar a corda de um jeito que desfaça um nó essencial, como o encontro do seu avô e da sua avó? A corda toda pode se desfazer, eliminando até você, que está puxando o fio. Agora, vamos trazer isso para o mundo da cultura pop e lembra-se de Volta para o Futuro? Quando Marty McFly acidentalmente interfere no romance de seus pais no passado, ele começa a desaparecer. Por quê? Porque suas ações impediram a sequência de eventos que levariam ao seu nascimento. E o resultado? Ele precisa corrigir tudo para continuar existindo. Outro exemplo interessante é em Os Vingadores, o Ultimato. Diferentemente do caso de Marty, os heróis explicam que alterar o passado cria novas linhas do tempo, mas nunca afeta a original. Seria essa uma forma de escapar do paradoxo? Esse paradoxo nos desafia porque combina conceitos de física, lógica e até filosofia. É mais do que um simples dilema, é um convite para questionar como entendemos o tempo e a causalidade. Então, como você resolveria essa confusão temporal? Segure essa pergunta, porque ainda temos muito para explorar. Agora que já entendemos o enigma do paradoxo do avô, vamos dar um passo além e explorar como ele desafia um dos pilares mais fundamentais da lógica, o princípio de causalidade. Prepare-se, porque é aqui que a ciência e a filosofia se cruzam em uma dança fascinante. O conceito de causalidade. Na vida cotidiana, vivemos sob a regra aparentemente inquebrável de causa e efeito. Algo acontece, a causa se leva diretamente a uma consequência, o efeito. Por exemplo, você planta uma semente, causa-se, com o tempo, ela cresce e se torna uma árvore, efeito. Simples, certo? Mas o paradoxo do avô chega para bagunçar tudo isso. Imagine que, no passado, você impede o encontro dos seus avós. Nesse caso, o efeito, você viajar no tempo, não pode existir porque a causa, seu nascimento, foi eliminada. Em outras palavras, o paradoxo quebra a lógica da causalidade, como o efeito pode ocorrer se sua causa foi apagada. Se pararmos para pensar, nossa compreensão do universo é profundamente baseada nesse princípio. Mas o paradoxo nos faz perguntar, e se causa e efeito não funcionarem da maneira como sempre acreditamos? Linha do tempo linear versus múltiplas linhas do tempo. Para tentar resolver essa confusão, os cientistas e teóricos apresentam duas grandes ideias sobre como o tempo pode funcionar. Linha do tempo linear. Nesta visão, o tempo é como uma estrada reta, onde cada evento segue um ao outro em sequência. Se você voltar ao passado e alterar algo, toda a linha do tempo é afetada, porque existe apenas uma única sequência de eventos.
É como se você apagasse um capítulo inteiro de um livro, a história simplesmente não faz mais sentido. Isso é o que torna o paradoxo tão problemático em uma linha do tempo linear. Alterar o passado cria um conflito lógico que pode destruir a própria realidade. Múltiplas linhas do tempo. Agora, imagine que o tempo não é uma linha única, mas um grande emaranhado de estradas que se cruzam e se dividem. De acordo com essa ideia, quando você altera algo no passado, não está afetando a linha do tempo original. Em vez disso, está criando uma nova linha temporal. Nesse cenário, impedir o encontro dos seus avós apenas cria uma realidade alternativa onde você nunca nasceu. Sua linha do tempo original continua intacta, e o paradoxo é evitado. Essa ideia é explorada em muitos filmes e teorias científicas modernas, como na física do multiverso, onde cada escolha ou evento cria uma nova ramificação no tecido da realidade. Como o paradoxo testa nossa compreensão do tempo? O paradoxo do avô desafia diretamente nossa intuição sobre como o tempo e a causalidade devem funcionar. Será que o universo realmente segue a lógica linear que acreditamos, ou o tempo é mais complexo e cheio de possibilidades? Enquanto não temos respostas definitivas, esse debate continua a estimular a imaginação de cientistas, filósofos e escritores de ficção científica. E, como veremos mais adiante, cada tentativa de resolver o paradoxo nos leva a novas questões sobre a própria natureza do universo. Mas agora eu te pergunto, em qual dessas teorias você acredita? Será que vivemos em uma linha do tempo única ou estamos constantemente criando novos universos com cada decisão? Segure essa reflexão, porque ainda temos muito para explorar. Explicações científicas e filosóficas. Até agora, mergulhamos nos mistérios do paradoxo do avô e nas implicações da causalidade e das linhas do tempo. Mas o que a ciência e a filosofia têm a dizer sobre esse enigma? Prepare-se para explorar algumas das ideias mais fascinantes que tentam dar sentido a esse paradoxo. A teoria da relatividade, Einstein e as viagens no tempo. Vamos começar com o gênio por trás de algumas das ideias mais revolucionárias sobre o tempo, Albert Einstein. Na teoria da relatividade, Einstein mostrou que o tempo não é absoluto, mas sim relativo, ou seja, ele pode fluir de maneira diferente dependendo de onde você está e da velocidade em que você se move. Esse conceito abriu a porta para a possibilidade de viajar no tempo, ao menos teoricamente. Por exemplo, dilatação do tempo. Se você viajar próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para você do que para alguém parado na Terra. Isso significa que, em certo sentido, você poderia viajar para o futuro. Buracos de minhoca. Alguns físicos teorizam que seria possível usar essas pontes no espaço-tempo para viajar entre diferentes pontos do tempo e espaço, como atalhos cósmicos. Mas entrar em um buraco de minhoca e sair no passado traria consigo o risco de criar paradoxos, como o famoso paradoxo do avô. Então, embora a relatividade permita teoricamente viajar no tempo, ela não resolve os dilemas lógicos que vêm com isso. A autoconsistência de Novikov, o passado é imutável. Agora, vamos para uma ideia que tenta evitar os paradoxos. A conjectura da autoconsistência de Novikov, proposta pelo físico Igor Novikov, sugere que qualquer evento no passado que você tente alterar já está integrado à linha do tempo. Em outras palavras, o passado é fixo e não pode ser mudado. Por exemplo, digamos que você volte no tempo e tente impedir que seus avós se conheçam. De alguma forma, suas ações no passado inevitavelmente levariam ao encontro deles, mesmo que indiretamente. Isso significa que o universo se ajusta para impedir eventos paradoxais. No cinema, essa ideia é explorada em filmes como Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, onde o próprio Harry descobre que suas ações no passado foram exatamente o que permitiram que ele sobrevivesse no presente. A conjectura de Novikov tenta salvar a lógica da causalidade ao impor que eventos paradoxais simplesmente não podem acontecer. Parece convincente, mas não explica o que acontece se as ações do viajante no tempo forem imprevisíveis ou não intencionais. Universos paralelos, uma solução criativa para o paradoxo. Por fim, temos uma das explicações mais populares tanto na física quanto na ficção científica, os universos paralelos. Essa ideia sugere que, ao alterar algo no passado, você não está afetando sua linha do tempo original, mas criando uma nova. Imagine que o tempo é como uma árvore. Sua linha do tempo é um galho, mas quando você altera algo no passado, um novo galho se forma. A linha original continua existindo, sem ser afetada. Nesse caso, você pode impedir o encontro dos seus avós sem apagar sua própria existência, porque estaria vivendo em uma linha do tempo alternativa. Essa abordagem é explorada em filmes como Os Vingadores, O Ultimato, onde cada alteração no passado cria uma nova realidade. Na física teórica, ela está relacionada à ideia de multiverso, onde infinitos universos coexistem, cada um com suas próprias versões da realidade. Então, qual a melhor explicação?
Essas ideias, da relatividade de Einstein, da autoconsistência de Novikov e dos universos paralelos, oferecem maneiras fascinantes de lidar com o paradoxo do avô. No entanto, nenhuma delas é comprovada, o que deixa o mistério aberto para especulação. Mas aqui está o mais interessante: cada uma dessas teorias nos faz repensar o que sabemos sobre tempo, espaço e realidade. Será que o tempo é tão rígido quanto pensamos, ou é mais flexível e cheio de possibilidades do que podemos imaginar? E agora, eu pergunto a você, qual dessas explicações faz mais sentido para você? Você acredita que o passado é imutável, ou que alterá-lo apenas nos leva a um novo universo? Segure sua resposta, porque o próximo capítulo da nossa jornada está prestes a começar. Hipóteses de resolução do paradoxo do avô. Chegamos a uma das partes mais intrigantes da nossa jornada temporal: como resolver o paradoxo do avô. Apesar de o problema parecer um beco sem saída, cientistas e filósofos criaram hipóteses fascinantes para lidar com ele. Vamos explorar algumas dessas possíveis soluções. Eventos paradoxais são impossíveis, o universo evita contradições. Uma das hipóteses mais elegantes sugere que eventos paradoxais simplesmente não podem ocorrer. O universo teria um mecanismo intrínseco que impede qualquer ação capaz de criar um paradoxo. Por exemplo, se você voltar no tempo com a intenção de impedir o encontro dos seus avós, algo inevitavelmente interferiria para que isso não acontecesse. Talvez você seja impedido por uma coincidência improvável, um acidente ou até mesmo por suas próprias ações. A ideia é que o universo se autocorrige para preservar a linha do tempo original. Essa hipótese é frequentemente associada à conjectura da autoconsistência de Novikov, que vimos anteriormente. Ela garante que, por mais que você tente, suas ações no passado estarão sempre alinhadas com os eventos do futuro. Mas essa solução, embora lógica, levanta uma questão interessante: até que ponto nossas escolhas no passado seriam realmente livres, ou estariam predestinadas para manter a consistência temporal? Multiverso e linhas temporais ramificadas, criando novos universos. Outra possibilidade fascinante é a ideia de que alterar o passado não afeta a linha do tempo original, mas cria uma nova. Isso é conhecido como teoria do multiverso ou das linhas temporais ramificadas. Imagine que cada decisão ou mudança cria uma ramificação na linha do tempo, formando um universo paralelo onde os eventos seguem um curso diferente. Nesse caso, ao impedir o encontro dos seus avós, você não apagaria sua própria existência, mas criaria uma nova linha temporal onde você nunca nasceu. Sua linha original continuaria intacta. Essa teoria resolve o paradoxo ao eliminar a necessidade de consistência na mesma linha do tempo. É como se cada ação no passado fosse um recomeço em um novo universo. Na ficção científica, essa ideia é amplamente explorada em filmes como Os Vingadores, O Ultimato e séries como Rick and Morty. Na ciência, é uma extensão da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, onde cada possibilidade de evento gera uma nova realidade. Embora emocionante, essa hipótese levanta questões como: quantos universos existem? E, mais importante, seria possível voltar à sua linha temporal original depois de criar uma ramificação? O paradoxo como limite para viagens no tempo. A terceira hipótese não tenta resolver o paradoxo, mas usá-lo como uma barreira natural. Essa ideia sugere que a existência de paradoxos é, por si só, um indicativo de que viagens no tempo ao passado não são possíveis. De acordo com essa visão, as leis do universo impediriam qualquer tentativa de viajar ao passado porque isso levaria a contradições insustentáveis. É como se o paradoxo fosse um muro lógico que protege a realidade de se autodestruir. Na prática, isso significa que, mesmo que conseguíssemos criar uma máquina do tempo, ela só permitiria viagens ao futuro, onde paradoxos não ocorrem. Essa hipótese é popular entre físicos como Stephen Hawking, que postulou a proteção cronológica, uma espécie de salvaguarda cósmica contra a viagem no tempo ao passado. Essa explicação pode parecer desanimadora para quem sonha em explorar a história, mas também é uma forma elegante de preservar a lógica e a estabilidade do universo. Qual hipótese faz mais sentido? Embora nenhuma dessas soluções seja comprovada, todas elas nos oferecem maneiras fascinantes de pensar sobre o tempo e a causalidade. Será que o universo realmente evita paradoxos? Ou será que vivemos em um multiverso infinito, onde cada decisão cria uma nova realidade? Ou, talvez, as viagens no tempo sejam apenas ficção, destinadas a permanecer como um sonho impossível? E você, o que acha? Qual dessas hipóteses ressoa mais com sua visão do universo? Deixe nos comentários sua teoria favorita, ou quem sabe, sua própria hipótese para resolver o paradoxo do avô. Chegamos ao fim dessa viagem pelo fascinante universo do paradoxo do avô. Mas, antes de nos despedirmos, vamos refletir sobre o que essa discussão nos ensina. O que podemos aprender? O paradoxo do avô é mais do que um quebra-cabeça lógico ou um enigma da ficção científica. Ele nos convida a pensar profundamente sobre o tempo, nossas escolhas e as consequências de nossas ações.
Será que somos apenas passageiros em uma linha do tempo fixa ou agentes capazes de moldar a realidade? Do ponto de vista científico, esse paradoxo é uma ferramenta poderosa. Ele desafia os físicos a explorar os limites do que sabemos sobre o universo, do espaço-tempo de Einstein ao multiverso quântico. E na filosofia, ele nos faz questionar a própria natureza da realidade e como nossas ações definem o que somos. Talvez nunca viajemos no tempo, mas o exercício de imaginar as possibilidades já expande nossos horizontes e nos ensina a olhar para o mundo com novos olhos. Hoje, mergulhamos em um dos maiores mistérios da ciência e da ficção. Exploramos o que é o paradoxo, como ele desafia a causalidade e as teorias mais intrigantes que tentam resolvê-lo, como a autoconsistência, o multiverso e a proteção cronológica. E agora, a pergunta fica com você: você acredita que um dia viajaremos no tempo? E, se sim, qual teoria faz mais sentido para você? Deixe suas ideias nos comentários, pois sua opinião é o combustível que nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais fascinantes. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar explorando os mistérios do universo com você. E antes de sair, não deixe de conferir nossos outros vídeos. Se você gostou desse tema, vai adorar nossa análise sobre os buracos de minhoca e as viagens no tempo, ou nosso mergulho em outros paradoxos que desafiam a ciência. Clique agora na tela e continue explorando o desconhecido com a gente. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo tempo e pela mente. Até o próximo vídeo.